Há alguns dias saiu uma reportagem falando que 15% dos brasileiros dizem ter se endividado durante a pandemia e que 21% consideram que vão se endividar nos próximos meses. Não há como falar de poupar e investir se você não tem dinheiro nem sequer para pagar suas contas. Então, buscando manter os assinantes do nosso canal com informação útil neste período difícil, hoje vamos falar sobre como funcionam as dívidas no Brasil e a forma correta de pagá-las. Quero agradecer demais os comentários que vocês têm deixado no canal. Isso de fato revigora as forças para manter o trabalho. E quero te convidar a se juntar a nós, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para ativar as notificações. E pode ficar despreocupado, porque os vídeos são lançados a cada 15 dias e com o intuito de te ajudar respeitando o teu tempo. A gente cria o roteiro, faz os cortes e você só fica com a nata. Então, vamos ao assunto de hoje. As dívidas que você não pode deixar de pagar são as dívidas fiduciárias, isto é, aquelas que têm um bem como garantia da dívida. O mais comum são os financiamentos de carro e de casa. Isso quer dizer que se você deixa de pagar a dívida, você perde o dinheiro que você pagou e também o bem. Como já disse aqui, e você pode conferir aí em cima, alguns bancos durante esse período permitiram pausar o pagamento de parcelas de financiamento. Então, se você está muito apertado ou apertada com a grana e não tem condições de fazer pagamentos, entre em contato com o teu banco para saber como, por exemplo, como fazer a pausa do seu financiamento imobiliário. Se você quiser mais informações, sugiro assistir o vídeo que falei anteriormente. Como o ponto que falei era o ponto mais importante, agora vamos a como se configura a maioria das dívidas dos brasileiros. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, as dívidas mais comuns são essas que você está vendo na tela: cartão de crédito na liderança isolada, carnês, crédito pessoal, consignado e especial. Então você já sabe que deve pagar as dívidas fiduciárias. Mas depois delas, qual dessas dívidas pagar? A primeira coisa que você tem que saber é que se você não tem dinheiro para pagar a dívida, ou se paga tudo, ou se paga nada. Nada de pagamento mínimo de cartão de crédito, pelo amor de Deus. Eles podem ameaçar, espernear, falar que vai botar na justiça, etc e tal. Mas a única coisa que o banco pode fazer é latir, mas ele não pode morder. Por exemplo, suponhamos que você tem uma dívida no cartão de crédito, que é a que tem os maiores juros, e o banco entra em contato contigo falando que vai tomar a sua casa para pagamento da dívida. O que você responde? Ora, responda com uma pergunta. Pergunte à pessoa que te ligou se ela conhece a Lei 8.009 de 1990. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assenta a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. E aí você me pergunta, mas por que se perde o imóvel caso não se pague o financiamento imobiliário? Por causa das exceções contidas no artigo 3º. O imóvel pode ser sim tomado pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel. Estuda essa lei que você não vai perder nem 5 minutos da tua vida e vai te trazer muita paz. Ela é bem curtinha e muito útil. Fala que vão te empreender, ligam para o teu trabalho, te ameaçam. O que você faz?
Responde com outra pergunta. Pergunta a pessoa que tem te falado isso ao telefone se conhece o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, onde diz: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. E pergunta se está interessado em pegar de 3 meses a 1 ano de cadeia e multa, conforme o artigo 71 do mesmo Código. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Quando de fato você pode ser processado e perder? Bom, quando você já toma o crédito já pensando em não pagá-lo, porque aí vai configurar estelionato. Outra confusão gigante que as pessoas fazem é o tal do nome sujo. Não há cadastro de nome sujo. Há serviço de proteção ao crédito. Isso quer dizer que, como você não teve capacidade de gerir os teus recursos, o próprio sistema te protege de você mesmo para você não fazer um estrago maior na tua vida. O SPC é um favor que o sistema faz a você, te protegendo de tomar crédito. Por quê? Porque você não teve a competência de gerir o crédito anteriormente. Nada mais simples do que isso. SPC é serviço de proteção ao crédito, não serviço de cadastro de nomes sujos. Agora que você sabe teus direitos, eu vou ensinar como se pagam dívidas. E antes que você me pergunte, mas se eles não podem me fazer nada, por que eu vou me preocupar em pagar? Bom, se você se perguntou isso, você não pode reclamar dos políticos corruptos que estão aí, porque se você estivesse lá, provavelmente você faria pior. Você vai pagar a dívida porque tem honra e caráter. Então eu vou ensinar a forma justa de como você vai pagar suas dívidas. Primeiro, se você tem dívida no banco X, você não deixa o seu dinheiro lá. Você vai juntando dinheiro na dívida no banco Y, porque você aprendeu que ou se paga tudo ou se paga nada. Deixa teu nome restrito ao crédito, deixa isso lá. Quando você tiver o dinheiro suficiente para pagar a dívida, e eu falo de preferência ajustado pela Selic, para ser justo, você vai ao banco, à instituição financeira na qual você tem a dívida e vai falar que quer quitá-la. Eles vão querer jogar uns juros insanos, falar um monte de coisa, persuadir você. A única coisa que você vai falar como um papagaio é: eu tenho esse valor da dívida para pagar. Ou vocês aceitam, ou eu vou embora e vocês me ligam quando trocarem de ideia. Vão falar um monte de coisa e você repete igual um papagaio. Se quiser, leva até um papelzinho anotado essa frase. Mas e os juros? Pode ter certeza que, devido a alguns indicadores do banco, incluindo o famoso PDD, eles preferem um devedor a menos do que uma dívida que se torne impossível de ser paga. E como juntar dinheiro para pagar essas dívidas? Reduzindo os 3 maiores gastos. Não adianta. Se você viveu uma eterna primavera achando que o inverno da crise nunca viria, se você não se preparou para esse momento, você vai ter que viver o frio da crise. Se mora de aluguel, vai ter que mudar para um lugar mais barato, andar de bicicleta, comer carne de segunda, de terceira, ou frango, ou ovo, colocar o filho na escola pública. Geralmente, esses são os maiores gastos e, reduzindo-os, que você vai pagar todas as dívidas. E antes que alguém fale, mas a escola do meu filho eu não deixo de pagar porque a educação é o mais importante. Eu pergunto, como você acha que está educando o teu filho se você não honra as tuas contas? Se ele não aprende que na vida haverá problemas que têm que ser vividos e não escondidos. Você acha que isso é educação?
E para fechar, algo que eu não disse, mas obviamente as contas de casa, água, luz e gás têm que ser pagas, porque senão não dá para viver. Recado final: se você assumir a responsabilidade e as consequências de ter ficado endividado, vai dar um salto na tua vida. Vai elevar a tua autoestima, porque vai perceber que pode crescer, que pode resolver os problemas quando eles aparecem. Se você acha que tudo tem que ficar igual a antes, mesmo nada sendo igual a antes, você está tapando seus olhos para a realidade e precisa despertar. Se este vídeo foi útil, curta e deixa teu comentário. Eu busco ler todos os comentários e, como disse no começo, são um grande combustível para esse trabalho continuar. Se inscreva no canal e compartilhe essa informação com quem eu tenho certeza que você lembrou durante este vídeo. Um forte abraço e partiu ser rico!